Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Diretamente lá de Caucaia, vai estar aqui junto com a gente também, não é? E hoje a gente vai estar conversando com esses dois queridos diretamente e ao vivo aqui na rede. Agora são 10h05. Bom dia, doutores. Tudo bem? Eu ia falar bom dia, meninos, né? Mas aí depois eu lembrei de nós, os caras são doutor, meu. Aí não, aí também, né? Bom dia, doutores. Tudo bem? Sejam bem-vindos, né? Então... Bom dia, pastor Elber. Bom dia, doutora Maiara. Como é que a senhora está? Tudo bem? E o pastor Elber, como é que está o amado? E os nossos ouvintes também, aqueles que já estão chegando aqui no YouTube para conosco. Aí, ó, Erlene já chegou rapidinho. Bom dia aí para você também, Erlene, e todos que estão chegando aí. Bom dia, Elber, como é que você tá, meu querido? Graças e paz. Tá bênção, graças. Bom dia para os nossos queridos ouvintes aí no Brasil e no mundo. Glória a Deus. Bom dia, meu querido Egnaldo. Um dia de paz para nós, na presença do Senhor. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Muito já bem. Entrando aqui para poder dar o meu like também aqui, ó. Sabe como é que é? Como é que é? Desculpa, eu não entendi, doutor Ignaldo. Entrei para dar o meu like aqui também. Ah, sim. Verdade. Então, o pessoal que está chegando aqui no YouTube, não esquece disso, viu? É muito importante. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, não é? Clica aí no sininho, né, para você receber as novidades da rede e, claro, compartilha, por gentileza, o link aí do nosso canal com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você quer bem, né? Hoje mesmo nós vamos estar falando do autocuidado ao bem-estar emocional, revisitando amigos e com os avós. É isso mesmo? Olha, eu lembrei de uma experiência, o título me lembrou de uma experiência. Uma vez eu fui visitar minha avó com uns amigos, eu estava indo para uma praia e ela morava perto dessa praia, sabe? Eu cheguei lá com a galera de uma vez, assim, de surpresa, ela não gostou muito não, ela ficou me olhando assim, meio de cara ruim para mim, assim, sabe? Ela falou, como assim? Que confusão é essa aqui, ó? Tipo, o que está acontecendo, né? Eu cheguei lá, 10 camaradas, 10 folgados lá na casa dela, aí ela ficou me olhando assim, ó, eu adolescente, né, e os caras, assim, né, o mais velho acho que devia ter uns 19 anos, e ela ficou olhando assim, como assim, meu, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo aqui? Não é? Então, do nada, assim, eu brotar na casa dela, então não dá certo, né? Mas, revisitando amigos e com os avós. Legal, interessante o tema de hoje. Queria que vocês nos introduzissem, então, a esse assunto. Então, pastor Elber, semana passada nós começamos a falar sobre o mês de julho, né? E falamos lá do autocuidado ao bem-estar emocional, né? E viemos ali a questão de julho, a gente poder fazer uma revisão, fazer aquele olhar, primeiramente um olhar intrínseco, olhando para dentro da gente, vendo o que está acontecendo, né, na nossa vida, na nossa história, cuidar disso daí, e falamos sobre alguns assuntos em relação a isso, e hoje, continuando aqui a doutora Maiara conosco, e aí vamos continuando nesse autocuidado e o bem-estar emocional, trazendo também porque faz parte da nossa vida, atravessa a nossa vida, tantos amigos, né, porque nós vivemos em sociedade, mas também nós temos aquele relacionamento, olha que nós não falamos de família, deixamos a família da outra vez que eu falei dos homens, né como suporte, mas também temos os avós, e esse mês, e por que colocamos esses dois temas? Porque no dia 20, embora um pouco atrasado, aos nossos ouvintes e também participantes aqui do YouTube, né, feliz do dia dos amigos atrasados, e no dia 26, se eu não me engano, vai ser o dia dos avós, que é comemorado nesse tempo. Nesse domingão agora, rapaz. E aí a gente fala sobre tudo isso ali, mas a gente só lembra da data. E como é bom a gente ter esse contato, a gente poder participar, a gente poder vivenciar, mas também é importante esse autocuidado. E aí uma das coisas que nós vimos e vemos no autocuidado, né, que o próprio autocuidado, né, ele vai trabalhar, ele anda assim,
bem ligadinho com a autoestima, o autoconhecimento, né? Quando nós conhecemos a nós mesmos, isso também nos proporciona trabalhar os nossos limites e o limite do outro, respeitar o limite do outro, né? Então, assim, a gente pode, desta forma, estabelecer aquele limite diário, o que a gente precisa. Lembro da semana passada que o pastor perguntou, e a doutora Mayara vai lembrar também, sobre a prática de exercício físico, e aí nós falamos, olha, ele está dentro das características do autocuidado. Exercício físico, a questão mental para você, um relaxamento, agora há pouco estava nos bastidores conversando com a doutora Mayara, ela falando sobre música ali, né, que gosta de música, e eu falo assim, olha, a minha idade só me permite ouvir o zumbido. Ou seja, ultimamente já tá na fase do zumbido, meu. Doutora Mayara, doutora Aguinaldo quer ser o velhinho, né? Olha aí, ó. Quem acredita, né? Então, e vamos lá. E isso faz parte, quando você vai encontrar, por exemplo, os amigos e vai trabalhar, e também o relacionamento com os avós. Porque às vezes nós olhamos os avós só como aquela pessoa que já passou do seu tempo, né? E quanto que nós valorizamos e quanto que nós paramos para ouvir a história de que é tão importante na vida dele e incentivá-los a ter novas experiências para que a mente continue ativa. Porque quando nós paramos de ler, paramos de aprender, ou seja, nos trancamos, nós vamos tendo várias comorbidades que vão aumentando, né? As quedas começam a ser mais próximas, tudo isso aí porque nós vamos nos fechando. Então, esse cuidado do bem-estar, hoje nós vamos estar abordando sobre isso, doutora Mayara aí com os temas fantásticos, pedir esse apoio, essa ajuda aí, e desde já, doutora Mayara, muito bom dia, e obrigado aí, já deu meu pontapé inicial, agora é com ela. Welber, ele com essa história, negócio de zumbido, aí eu saltei logo, não é só você não, eu também tenho o meu zumbido aqui, viu? Ai, meu povo, mas é tão importante a gente pensar nessas pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente falando de música, né? E lembrando que eu gosto de música porque é uma coisa que eu me sinto bem. E o que é que a gente anda fazendo para as pessoas que a gente ama, né? Esses laços afetivos que a gente está criando com aqueles que amamos, né? Falando especificamente dos amigos, né? A gente lembra, tem amigo mais chegado do que irmão, é verdade. E a palavra do Senhor é tão maravilhosa que é atemporal, né? Se eu não me engano, a palavra essa é atemporal. Então, é a mesma palavra que foi há muitos anos atrás, é hoje e será amanhã. Aí eu coloquei aqui Provérbios 17, né? Que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. Então, a gente está falando aí de nascer, quando a gente pensa assim que nasceu assim, um neném, que você tem todo aquele cuidado. Então, os relacionamentos com nossos amigos, com os avós. Se eu fosse relatar aqui o quanto que a minha mãe Tânia me ajudou durante o processo com minha filha, eu não sabia nem segurar o neném. Eu não sabia nem segurar a neném, e minha mãe ali perto de mim, cuidando da neta. E se a gente for perguntar aqui para os nossos ouvintes, para eles partilharem bons momentos que tiveram com essas pessoas que amam, com um amigo ou com uma avó, eu tenho certeza que alguém vai lembrar de algum momento ruim, ou possa ser que também lembre de momentos bons, porque a vida não é só coisas boas, mas o importante de tudo isso é a gente trazer ali um aprendizado, né? O quanto a gente pode ter bons relacionamentos, nós podemos ter bons relacionamentos, sendo com os amigos e com os avós, então é muito top. Muito bem. E é interessante, perdão, pastor. Pode falar, doutor Aguinaldo. Na verdade, é interessante a doutora Mayara, quando falou sobre bons amigos, né, passa muito pelo assim, o que eu me permito vivenciar e como eu me permito relacionar, seja dentro de casa ou fora, com os amigos, e nós sabemos, como a doutora Mayara mesmo disse, a Bíblia vai falar que há amigos mais chegados que irmãos. Então, quem são estes e como eu cultivo isso aí? Pastor Elber, desculpe cortar o senhor aí.
Não, na benção. Gente, o lance é o seguinte, ó, o nosso chat está aqui já bombando, muita gente já participando e tal, então se você quiser mandar aí perguntas também, pode ficar à vontade. Se tiver alguma pergunta, como a gente sempre costuma falar aqui, que de repente uma pergunta mais fora o íntimo, vamos dizer assim, né? E você não quer ser identificado, manda pra gente lá no chat. As perguntas que chegarem lá no nosso WhatsApp. As perguntas que chegarem no WhatsApp, nós não vamos identificar o autor da pergunta lá, tudo bem? Aí você pode mandar a pergunta lá e tal, e os nossos queridos vão estar respondendo aqui para você. Então, 119-3003-0316, esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o teu alô, mandar a tua perguntinha, e, enfim, participar aqui desse bate-papo. E como eu falei, o chat também aqui está liberadíssimo. Mais uma vez, não esquece, deixa seu like, eu tô vendo aqui que muita gente já está por aqui, mas os likes não estão batendo, não é? Com a quantidade de pessoas que está acompanhando. Então faça isso, deixa seu like, que é muito, muito, muito importante aqui para o nosso canal, tá bom? E, claro, se você não é inscrito, se inscreve aí, compartilha, essas coisas que a gente tem que fazer quando entra no YouTube, né? Você que é crente e ajuda o povo aí, então faz isso aí. Bom, 10 horas e 15 minutinhos. Eu queria que vocês falassem, vocês já quase que responderam a minha primeira perguntinha aqui, mas assim, eu queria que fosse mais explícito, vamos dizer assim. O que significa cuidar, né, da saúde emocional por meio de conexões com outras pessoas? O Aguinaldo falou agora há pouco, Elber, o que é que eu me permito, né? Quando eu penso em cuidar do outro, eu penso assim, o que é que eu gosto de fazer? Né? E o que é que eu não gosto? Aí, uma coisa que é ruim para mim, eu vou querer para o outro. Então, é uma coisa tão simples da gente pensar, porque às vezes a gente quer criar assim, uma solução muito grande, muito absurda, e às vezes o Elber nem às vezes é uma coisa tão prática. O cuidar do outro de uma forma que eu me sinto bem. E aqui eu não estou falando de troca de favores, se eu te dou isso, você me dá aquilo. Não é dessa visão. É de uma forma positiva, eu criar um vínculo, eu tenho um vínculo de amizade, né? A gente sabe que o avô é um parente, né? Mas o amigo, eu vou criar um vínculo ali com aquela pessoa. E como é que eu gosto de ser tratado? Então, o outro também vai gostar de ser bem tratado. Aí, às vezes, a gente tá chateado por conta de algum problema, de algum questionamento, fadigado do trabalho, e acaba não doando o seu melhor. E por que eu não estou dando o meu melhor? Porque algo está me incomodando, então é um conflito meu. Então, nem sempre a gente precisa levar os nossos conflitos para dentro dos nossos relacionamentos. Às vezes é algo comigo mesmo, comigo e Deus, que eu preciso cuidar. Então, eu estando bem, eu consigo cuidar do outro. Eu consigo me disponibilizar a ter esse autocuidado comigo, e esse cuidado que eu tenho comigo vai ser uma extensão do que eu tenho com o outro. Por exemplo, eu tenho um adolescente de 13 anos em casa. Que tipo de cuidado eu passo para minha filha? Que ela aprendeu comigo e vai passar para outras pessoas. Então, eu chego numa roda de amigos, todo mundo conversando, rindo, brincando, e a gente vai lá, a gente participa daquele momento, e eu vejo que tem alguém que não está tão bem, que não está interagindo, e você chama ali a pessoa no cantinho, você conversa, você ora, você se disponibiliza, né? Eu resumiria como eu me disponibilizo a cuidar, né? Quando eu vejo que eu estou bem e consigo cuidar do outro, Elber, eu vejo que é um grande passo realmente assim para a evolução da humanidade, eu diria. Me perdoe até o exagero, mas eu vejo dessa forma. Interessante, doutora Mayara, quando no final da sua fala, assim, né, principalmente do cuidado, me permita cuidar, né? E aí vem a importância de a gente poder avaliar os nossos sentimentos. Esse é o autocuidado. E aí nós sabemos que a cultura, cada um tem a sua forma e cada pessoa foi criada dentro de uma cultura, embora estejamos no Brasil, nós temos uma diversidade, e muitas vezes a pessoa ela passa pelaquela questão que vai entrar a autoestima,
né? Eu preciso estar atento, e muitas pessoas que vêm com as dificuldades relacionais ou financeiras têm a tendência, muitas vezes, de não viver numa questão de humilde, mas de humilhação. E aí a autoestima também, ela sempre é aquela pessoa que é subserviente, é aquela pessoa que ela tem o prazer de ajudar o outro, mas ela se anula. E ela acaba entrando num contexto de sofrimento, sem perceber. E chega no dia que ela se dá conta, ela está com uma carga tão pesada que a única coisa que ela sabe, e se você perguntar quem é essa pessoa, ela está perdida. Ela não sabe quem é ela. Porque a vida toda ela só se doou. Então ela não aproveitou essa amizade. Ou seja, ela precisa estar atenta. Eu conversando com algumas pessoas, de vez em quando eu faço essa pergunta, porque eu também me avalio. E aí, assim, quando a doutora falou sobre a questão, não é a questão da troca, mas eu cheguei a uma conclusão que em todos os nossos relacionamentos há um interesse, há uma troca. Se eu estou com alguém, é porque eu gosto de estar com ele, então é uma troca que é boa. E o quanto que eu estou vivenciando e aproveitando essa troca, né, conhecendo a mim mesmo. Né, a ponto que foi aquela pergunta, quando eu me permito, né, participar daquele momento, e se a outra pessoa não estiver bem, eu consegui compreender que uma resposta um tanto quanto áspera não foi por mim, né? Não é? E eu vou estar procurando saber de onde veio essa resposta, o que está acontecendo, para que não aconteça aquilo que nós falamos um tempo atrás, né, pastor Elber? Aquela questão que a gente fala, não é anular, não, cancelar, né? A cultura do cancelamento. Eu cancelo o outro, não quero saber, tu segue a sua vida, e aquela é uma troca que não é uma troca boa. Se você não me serve, eu te cancelo, né? E aí a gente acaba não tendo esse privilégio, e aí acaba muitas vezes se tornando o dia do amigo, só aquele momento de mandar um emojizinho, uma imagem, mas e aí, qual é o momento da amizade mesmo? Então eu preciso também estar me conhecendo, porque eu não sou tão fácil como se pensa, né? Às vezes eu e o meu espelho ali, quando olho para o espelho, eu falo, rapaz, não quero te ver, não. Aquela briga eu comigo mesmo. Então, assim, tem o dia que você não está legal. E aí eu preciso estar atento. Então, assim, passa pelo autoconhecimento, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso também, pastor. Muito bem, 10 horas e 22 minutinhos. Eu queria que vocês falassem também um pouco da importância do impacto emocional positivo quando a gente revisita amigos, né? E avós também. Você fala no sentido de rever depois de algum tempo, visitar? Revisita para passar um tempo, vamos dizer assim, né? Para passar um tempo com os avós, com os amigos, né? Como que isso emocionalmente seria bom para quem está recebendo a visita, né? E para quem também está fazendo, né? Acho que para ambas as partes, acho que deve ter algum impacto bacana, né? Para isso. Você falou, eu lembrei de uma situação bem recente. Eu gosto de partilhar algumas experiências pessoais, porque nós, né, como profissionais de saúde, nós não estamos isentos a problemas, às dificuldades. Então, a gente também precisa se cuidar. Esse final de semana teve o acampamento das mensageiras aqui na região, né, promovido pelas mensageiras aqui, realmente, do cearense aqui. E as meninas foram e eu fiquei o final de semana sozinha. Aí eu pensei assim, 48 horas sem as minhas filhas. As minhas, porque a Milena é minha filha, e também tem uma filha de coração que passa o final de semana. Aí eu fui para minha mãe no sábado, que é vó da minha filha. Aí eu me senti uma princesa, o Elber lá. Aí eu me senti uma princesa, fui ler meu livro calmamente, fui almoçar, conversar com meu pai, a minha tia estava lá. E foi esse momento maravilhoso. Você falou e olha só, eu revivi assim uma coisa maravilhosa e foi recente, né? Deixar até um abraço aqui para o pessoal da organização que promoveu esse momento lindo com as mensageiras, esses 3 dias de imersão, que foi maravilhoso para elas, foi uma experiência linda, por isso que eu mandei aquele já foto da Milena. E respondendo a sua pergunta, já, realmente com esse exemplo, é incrível, tanto
para a Maiara como ser humano, como para quem foi receber, que fazia uns tempos que eu não ia lá. Então, assim, esse cuidado emocional, a gente pode criar novas experiências com pessoas que a gente já conhece. Não é porque você já conhece a pessoa que, ai, não, eu sei tudo sobre a pessoa. Não, você pode ter novas experiências, um diálogo diferente, sabe, sentar ali, comer um arroz com frango, tomar um café, comer uma tapioca. Como é que você está? Frango com quiabo. O quiabo, não, você fala uma comida que eu não gosto. Poucas comidas eu não gosto. Poucas comidas é o quiabo e o sushi, mas tirando isso, sem criar polêmicas, meu povo. Então, assim, é maravilhoso. Eu posso ressignificar aquilo que eu sinto. Às vezes a gente pensa que é só para... eu vou ressignificar, eu vou mudar esse sentimento porque é um conflito. Eu estou em conflito com aquela pessoa. Não, às vezes, Welber, o ressignificar realmente é um sentimento que já é bom, que você pode ali melhorar. Você pode promover a si mesmo aquele momento e partilhar com outra pessoa esse autocuidado, como o Egnaldo bem disse agora. Às vezes eu não estou bem, eu preciso daquele cuidado. E às vezes eu vou chegar para o outro e ele não está bem, eu vou promover. Então ali se cria uma ponte que vai ser útil para os dois, as duas pessoas, né? Seja um amigo muito querido, seja um parente muito próximo, como os avós, né? A gente poderia falar, por exemplo, das tias, do pai, das mães, né? Eu coloco aqui como pessoas que amamos, como um termo geral. Como os pastores, por exemplo. Se eu perguntar aqui para os nossos ouvintes, quando foi a última vez que você sentou para tomar um café com o seu pastor? Estou até devendo meu pastor sentar para tomar um café com ele. Então, quando foi a última vez que você se deu esse momento e aproveitou o outro dessa forma? Pensem aí, né? Pensem aí. Quando foi a última vez que vocês fizeram isso? Se não fizeram, Vicente, por favor, faça. Diga, Aguinaldo, diga. É que eu pensei agora assim, será que ela pagou aquele café com a amiga dela? Porque já está devendo mais um agora, né? Ela combinou comigo de vir aqui. Então ela tá bom, combinou comigo de vir aqui. E eu cobrei, eu lembrei, depois do programa eu cobrei ela. Que bom, né? Pelo menos vai que ela estivesse ali ouvindo o programa e falou, olha, ela tá me devendo, lembrou ali. Então foi um momento de cobrar. E é interessante também, quando o pastor Elvio fez a pergunta, eu lembrei de um texto, se eu não me engano, não lembro se está em Provérbios, mas um texto bíblico que diz assim, para não ficar muito na casa do amigo, para que ele não enjoe de ti, né? Exatamente. Tem aqueles detalhes, tudo que é programado é muito bom, né? Porque geralmente no terceiro dia que o amigo está na nossa casa, nós abaixamos a guarda, né? E quando baixamos a guarda, algumas coisas nós vamos apresentar como nós somos. Então, se nós vivenciamos uma vida e sabemos que não existe, a gente vai falar assim, a família perfeita é aquela família que tem sabe lidar com as suas dificuldades, com as suas limitações, tem os momentos que a gente não está bem, e o outro vai poder participar, vai entender ali, estar tranquilo, né? Poder sabendo disso, com as nossas ranzizices, muitas vezes, né? Então, o autoconhecimento, ele nos ajuda. E é isso que o pastor está falando, e como, quando perguntou, né? E como é bom, não só com amigos, mas também, como o dia dos avós, não só lembrar somente o dia, mas qual é a última vez, fazendo essa pergunta que Maiara fez, né? Qual é a última vez, você que tem o seu avô, sua avó, ou aquele que não tem, incentivar nossos jovens e adultos, que vai começar da nossa experiência, né? De poder visitar, por exemplo, um lar de idosos, daquelas pessoas que têm uma história ali e precisa, às vezes nós não visitamos porque ou não sabemos ou não temos, às vezes, nessa vida corrida, a paciência. Então eu preciso já me olhar porque eu já não estou conseguindo ter paciência e tempo. E a outra é o quanto que eu entendo que um dia o meu dia vai chegar, né? Talvez eu não vá para um lar de idosos, mas eu vou ser tão ranzinza quanto, né? Eu já falei para as minhas filhas, só se preparem, né? Se preparem porque você sabe que eu sou cheio de manias, né? Não tem como.
E aí, né, Falou uma o maneira... toque, nós já falamos sobre o toque, Aguinaldo, por favor. É. Tá vendo aí, né, Elber? Ah, isso aí. Quer ver uma mania que está dentro dessa questão do autocuidado? A gente vê, por exemplo, é a questão ai, fugiu o nome agora, que fala do sono. Você tem aquele cuidado do sono, né? E aí... A rotina do sono? Isso. Tem essa rotina de... às vezes eu durmo tarde, mas eu tenho uma rotina e um hábito de acordar cedo. Então, esse hábito, às vezes, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou na casa das minhas filhas ou quando eu estou na casa de um vizinho, porque eu acordo de um amigo, né? É porque eu acordo cedo e não que o outro seja obrigado a acordar cedo, mas eu tenho a minha rotina, independente que seja feriado, dias normais de trabalho ou domingo, eu tenho aquela rotina de acordar cedo e o cedo para mim já é o normal. A partir de 5h10 eu já estou acordando, não tem como, então é natural, né? Às vezes a gente tenta segurar um pouco mais, e aí quando eu estou na casa do meu amigo, se eu já marquei de estar lá, eu vou respeitar, né, qual é o tempo dele. Obrigado, irmã Van. Higiene do sono, lembrou agora, estava tentando lembrar desse nome aí, ela mandou aí, né? E aí eu preciso respeitar que a minha higiene do sono pode ser diferente da higiene do meu amigo, talvez ele esteja, o hábito dele, o costume por trabalhar no horário comercial, ele acorde às 7, às 8 da manhã, eu não posso fazer o barulho ali, né? Tem que estar atento. Então, assim, tudo isso faz parte do autocuidado e como eu lido também com o outro, poder estar presente. Como é gostoso nesse bate-papo, a gente está aqui, ó, encontrando aqui, ó, admiro muito a Van ali, ó, né, aquele bom dia, bonitos, bonitas, e tá ali, né, e isso alegra o coração naquela segunda-feira, né, embora o pastor Elber às vezes coloca divã na segunda, divã na sexta, não sei o que está acontecendo, mas tudo bem, estamos aí, né, faz Provando que parte. todo mundo precisa estar no divã, viu? Isso é só para... Né? Então... Bom, mas são 10 horas e 31 minutos em Brasília, 10h31 na nossa capital. Ó, mais uma vez, lembrando a você, passa por aqui, você que está na rádio e pode vir para o YouTube, vem aqui para o YouTube, né? Aproveita e vem conhecer aqui a nossa querida doutora, eu e o doutor Aguinaldo já estamos manjados aqui, né? Então, mas a doutora Maiara não, ela é inédita, então vem para cá, vem conhecer. Não tão inédita. Então, vem para cá conhecer a doutora Maiara também. Aproveita, deixa teu like, se inscreve no canal, tá inscrito, clica no sininho para você estar recebendo as novidades aí do nosso canal, tá bom? Mas não deixa de estar aqui junto com a gente no divã, não, tá bom? Falando no divã, a Van Gomes está aqui inspirada, olha aí, rapaz, tô vendo vários recadinhos dela aqui chegando, olha que coisa boa. Ei, Welber, já tô devendo um café à Van. Olha, ela já tá até te cobrando um café aqui, né? Quem sabe a gente tá lá na Assembleia, na Bahia, 2026 tá aí. Olha aí, ela tá dizendo aqui, ó, se vira, então tá. Olha aí. 10 daqui a pouco, gente, a gente vai estar interagindo com esses recadinhos todos que estão chegando aqui no chat também, tá bom? Então você pode mandar o teu recado aí, manda teu alô, manda teu recado aí e manda as perguntas também se você tiver aqui na nossa programação. Mas voltando aos avós, né? Agora eu sou também avô, né? A minha netinha fez 1 aninho, né? E tá com 3 meses que ela estava aqui com a gente, né? E claro que a gente está aqui com muita saudade, que está a 2.000 km agora da gente, então tá longe, né? E a gente se contenta com chamadas de vídeos por enquanto, graças a Deus por isso, né? Porque antes não tinha chamadas de vídeos todos os dias, né? E tal, e a gente fica, né? De vez em quando a gente também está aqui já dando dicas, né? Já falando para a mãe, ó, você está fazendo assim, você está fazendo assado, cozido, frito, né? Então, e isso, e como faz bem, né? A gente olha as fotos, olha os vídeos, olha as gracinhas que ela está fazendo, as palavrinhas que ela vê quando vê a gente já no vídeo, né? Ela já fala bobô, bobó, e enfim, e a gente vê que ela vibra quando ela vê a gente e tal, e sorri, faz gracinha, e roda e tal, e como aquilo enche o coração, né? Aquilo, assim, afaga o nosso coração, né? Mas eu queria que vocês também comentassem também no tocante aos avós, até porque eu fui uma pessoa que tive uma interferência muito grande, né, da minha avó na minha vida, né? Morei, inclusive, com ela 7 anos, né? Mas eu queria que vocês, exceção a isso, alguém que foi
que teve que morar com a avó, né? Eu queria que vocês falassem um pouco. Os avós ajudam na formação emocional e afetiva dos filhos, e efetiva, melhor, e afetiva dos filhos e netos? Olha aqui. Socorre aí, Mayara. Eu ia falar, o Aguinaldo falando sobre essa questão da visita dos lares. O Elber, que casa muito com essa tua pergunta. Aqui na região, tem alguns lares, né, de idosos, e eu tive a oportunidade de visitar. Gente, eles são tão carentes para conversar que a gente quase não conseguia sair, porque às vezes o filho deixa lá, às vezes não vai por conta do trabalho, às vezes existe um abandono que nós sabemos realmente que existe, infelizmente, e elas queriam conversar, eram lá para senhoras, então elas queriam conversar e trocar experiências, e entra muito essa tua pergunta falando da sabedoria do conselho. Por exemplo, eu fui criada, Welber, pela minha avó por parte de pai. Então, ela que era minha mãe. A minha mãe atual, que eu chamo, ela é minha tia, que também participou do meu processo de criação. Então, eu fui criada pela minha avó, então ela era minha avó, mãe de meu pai, né? Que já na glória, enfim. Então, assim, eu fui muito bem criada pela minha avó. Né? Eu aprendi a estudar, só não aprendi a cozinhar, tá? Me perdoem as virtuosas de plantão, mas nesse quesito eu falhei. Mas houve muito, muito aprendizado. E quando eu penso que hoje eu sou o ser humano, a mulher que eu sou, graças a ela, as minhas tias que participaram e participam até hoje de todo esse processo, né? Deixar um cheiro aqui para elas. Elas ficam acompanhando também. Então, assim, essa sabedoria, ela é importante. Eu olhando aqui, né, Provérbios 17:6, né, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E olha só, né, aí eu sou uma coroa, então pense nesse sentido. Realmente a psicologia e a palavra do Senhor, né, a gente tem que promover esse diálogo, que é importante. E a gente pensa que as gerações, às vezes, o Welber, querem deixar essa sabedoria de lado. Não, porque o idoso fala demais, não sabe o que quer, é ranzinza, como o Reginaldo trouxe aí. A gente fica, às vezes, assim, a gente fica, eu fico também. Mas, assim, a gente tem que aproveitar esses conselhos. Uma coisa bem simples, que eu tive gripada, muito rouca, e a minha tia mandou um mel caseiro, feito com beterraba, com várias coisas. Eu não sei fazer isso. E eu fiquei boa na medicação caseira, feita por elas. Então, olha só, a sabedoria dos mais velhos. E aí eu fui e comentei com a minha filha, com a Milena, olha, esse tipo de coisa a gente tem que aprender, porque ela passa para mim e eu poderia passar para você. Então, já existe ali uma quebra que eu não aprendi. Então, além do... passa para os ouvintes, né? Para o doutor Aguinaldo, para mim. Exatamente, foi assim. Eu só me lembro das dicas da Van, maravilhosas, que eu fico anotando várias coisas. Ela, você já está anotando? Aí eu, opa. Então, essa sabedoria, ela é importante, porque as gerações, às vezes, se chocam nos erros por falta de aprender esses conselhos. Às vezes é visto como ultrapassado, como uma coisa antiga, que não é, que é necessário para o nosso aprendizado. Se fosse por isso, a gente não ia levar em consideração os ensinamentos da Bíblia, que foram escritos há tantos anos atrás, e que é algo indispensável diariamente. E atual. Exatamente, Reginaldo, maravilhoso, e atual. Que dirá os conselhos de pessoas que têm aí uma bagagem, têm toda uma experiência de vida, que é importante, sim, para o nosso dia a dia. Então, eu também fui criada pela vovó, viu, Welber? Eu pedi socorro aí porque é o seguinte, eu não conheci meus avós, né? Nem maternos, nem paternos. Então, mas assim, algo que eu fui aprendendo é lidar com o ouvir desde pequeno, né? Ouvir aos mais experientes. Hoje eu digo que eu sou, gostei de uma irmã fala aqui que eu sou jovem há mais tempo, né? Acho que eu sou jovem há mais tempo, um pouquinho mais tempo que vocês, né? E aí a gente vai lembrando de alguns conceitos. Quando a irmã Mayara falou aí, Mayara, agora pode ir lá procurar com a sua tia, sua avó lá, para saber como é que faz. Aí tinha um nome que se falava antigamente, né? E se eu falo que
Era esse aí, o lambedor, né? Fazia o lambedor. Parecia... Então, quando falou, mas o que era isso? Já sabia. Eu não sou dessa época, não. Mas, Não, né? ele não queria dizer. Ele lembrou ali, ele falou, não vou falar não, né? Mas assim, e principalmente que, por exemplo, eu digo que, e aí a pandemia me afetou bastante na época, né? Porque eu tenho bronquite, né? E eu fui trabalhado isso, não vou dizer que eu sempre estava internado, mas também eu tinha sempre essa questão que a minha mãe fazia, tinha um vizinho que fazia, e a gente usava muito disso, que era o remédio caseiro. Então, são coisas importantes, né, que chamam a atenção, que algo que, se você para conversar, ele vai trazer essa história. E como é bom quando você conversa com alguém que ela lembra a questão da história, mesmo que ela esteja passando num momento degenerativo de memória, que a gente sabe, e muitas vezes as pessoas não têm paciência, e ela vai repetir mesmo, mas é aonde ela parou a história. E aí a gente vai vivenciando, mas é muito bom poder você estar atento. Então, eu aproveito a sabedoria dos outros. Eu vou ali, um dia serei avô, se Deus quiser, e aí eu não sei como é que eu vou fazer, mas vou dar um jeito, né? Mas uma das coisas melhores do avô, né, pastor Elber, é que você não precisa criar, né? Você brinca, fala, toma que o filho é teu. Você cria, né? É muito bom. Mas faz parte desse autoconhecimento. Olha aí, eu contei para ele. Né? A Mayara já tem um exemplo, né? E aí a gente vai trabalhando isso dali, e é muito importante, né? Porque também entra na questão da comunicação eficaz, né? Nesse autocuidado, tanto com o amigo quanto com o familiar, e às vezes por causa de alguns detalhes da história, a gente perde essa comunicação eficaz. E o que vai trazer o prazer, que vai trabalhar todo esse contexto, né, que a gente está trabalhando do revisitar, o cuidado emocional, o autocuidado, é poder ter essa empatia e revisitando isso, né, porque a história do outro, ela é tão importante quanto a que eu estou vivendo. E eu só vou dar conta disso depois, quando eu lembrar, como a Mayara acabou de falar agora, das experiências, e experiências que eu mesmo já tive conversando com pessoas com uma certa experiência, uma bagagem de história, e como é bom você estar vivenciando isso. Então, isso é salutar, é saudável, é cuidadoso para cada um de nós. Então, é importante a gente pensar muito bem nisso aí, pastor. Falando um pouco também, falando um pouco mais, né, dos avós, e agora exclusivamente deles, obrigado pela parte que me toca, como que os avós também se beneficiam emocionalmente, né, ao estarem próximos, vamos dizer assim, da família? Ele falando aí, ó, eu lembrei especificamente das crianças. Ele falando, ai não, o filho é teu, né? Aí o pessoal dizia antigamente alguma coisa que quem teve, que balança, alguma coisa assim, tem um ditado popular antigo assim que eu não lembro muito bem. E você falando, Elber, dessa proximidade, eu fiquei pensando assim, na influência que os avós têm. Pessoal, na verdade, o ditado não é esse, mas hoje virou assim, quem pariu Mateus que balance. Olha, tá vendo, Aguinaldo, como ele lembra? Mas o original não é. Eu também não lembro do original. Você vê que esse aí se popularizou, que o original não é esse, é uma outra coisa que fala. Os ouvintes vão me ajudar aqui, qual o verdadeiro ditado. O pessoal pegou e botou isso. Coloca aí, meu povo, no chat aí do YouTube pra gente pescar aqui, pra quem lembra do original. Seria quem pariu Mateus que o embale? Não, esse Mateus aí que não existe, entendeu? É outra coisa. O nome, se eu não me engano, esse nome. Olha aí, ó, o Elber, o Aguinaldo querendo dizer que não é da época dele também, ó, tá vendo? Olha, eu lembro que umas coisas que eu tinha escrito, pensando na influência dos avós, justamente no emocional, o Elber relatando aí do carinho com a netinha, a saudade, e tudo assim, o amor dos avós, ele é um reflexo incondicional do amor de Deus. Quando eu relatei como eu me sinto bem, eu me sinto que eu fui muito bem cuidada pelos meus avós. Eu fui educada,
E eu me lembro que elas não ficavam me cobrando, vai estudar, vai fazer isso. Eu fazia aquilo tudo naturalmente, num ambiente seguro, tranquilo. Sabe, aquele exemplo assim, tranquilo? E eu não estou falando aqui da ausência de conflitos, porque a gente está falando muitos exemplos bons, e eu não estou falando da ausência de problemas para os nossos ouvintes, né? Porque às vezes pode ter um avô ausente, pode ter uma dificuldade de se relacionar por conta de algum trauma, de algum conflito. Mas, assim, o peso desse amor, ele é muito, muito grande. Se a gente for pensar que o amor de Deus é um amor eterno, a gente nunca vai oferecer um amor eterno como ele nos oferece. Eu gosto sempre de lembrar que Cristo não precisa de mim para nada. A gente estava conversando nos bastidores. Cristo não precisa da gente para nada, mas a gente precisa de Cristo para tudo. E quando a gente fala de amor, a gente fala de formação, a gente fala de influência, a gente fala de aprender. Eu errei. Onde foi que eu errei aqui? O que é que eu posso reaprender? E os nossos avós, a gente pensa, né? Eu acompanho a experiência da minha filha com a avó dela. Cadê a minha netinha? Aí eu lembro o Elber falando, eu fiquei imaginando aqui, na chamada de vídeo, a minha netinha linda, aprendendo essas palavras maravilhosas. Isso aí é uma influência positiva, né? Tanto o Elber, tanto para os nossos avós que estão ouvindo, né? Como para aqueles que ainda não são avós, eu ainda não sou vovó, o Aguinaldo também não é ainda. E a gente tem que aprender justamente sobre essa influência que a gente exerce sobre o outro, que às vezes você nem percebe que tem. Às vezes você é um exemplo para o outro e não nota, né? Falando especificamente dos avós, falando também do amigo. Às vezes o amigo está passando por um problema e vai lá e me acolhe. Eu penso que ele está super bem, mas na realidade ele está passando por um conflito. Olha só, eu fiz uma conexão do avô, agora eu estou fazendo uma conexão aqui com os amigos. O meu amigo colocou o conflito dele aqui de lado um pouquinho, está me acolhendo, não por ser perfeito, mas porque a palavra do Senhor diz: sede santos como eu sou santo. Não está dizendo que eu sou santo, mas eu estou ali na caminhada, todo dia buscando. E o acolher nesse sentido também. O avô, ele exerce uma influência tremenda na vida do neto, que pode ser algo extraordinário. Eu agradeço muito, muito ao pai esse privilégio que eu tive, né, de estar ainda hoje com toda essa família. E quem teve essa experiência também é maravilhoso. Quem não teve, ficou de ouvir as histórias, de ouvir comentar, né? Aquela, foi assim, ou de repente ver uma foto antiga, né, do avô, entendeu? Mas tudo isso, eu penso muito num reflexo realmente do amor incondicional de Deus, que cuida de cada detalhe da nossa vida, nos aproximando exatamente as pessoas certas, né? Eu até partilhei aqui com vocês que nunca tinha ouvido falar da rede, porque lá na igreja, as meninas geralmente arrumavam a decoração para missões, e nesse ano específico eu fui abrir o pacote, né, que vem com os cartazes e tudo, e vi. Vale, que rede é essa? Vamos acompanhar. E a Mayara, que gosta muito de ouvir música, encontrou uma rádio que é 24 horas, olha só. Isso é um amor incondicional de Deus. A gente tem que ver esse amor nas pequenas coisas da nossa vida. Às vezes a gente quer ver um amor grandioso, um avô que vai te dar aí um dinheiro, vai te deixar aí uma herança milionária, ou um amigo que vai te levar para uma viagem extraordinária fora do país. Não. Às vezes é aquele café, Aguinaldo, sentado. Às vezes é aquela ligação. Olha, eu estou muito chateada com alguma coisa, eu preciso conversar com alguém. Com quem eu vou falar? Perguntando aqui para os nossos ouvintes. Nesse exato momento, aqui para mim são 10h49 da manhã. Nesse momento, se você precisasse conversar com alguém, você está muito aflito, com quem você falaria? Pensa comigo agora, nesse exato momento. Eu estou precisando conversar com uma pessoa. Para quem você ia ligar? Escreve aí no nosso chat. Não precisa colocar o nome da pessoa, mas é um primo, é um tio, é um parente. Então, acaba que essa pessoa, no final, é teu amigo. Olha só, pensa aí comigo.
eu ligaria, já pensei aqui para que eu ligaria. E eu ainda criei aqui na minha mente uma escala de 3 pessoas. Se o primeiro não atender, tem um segundo, tem o terceiro. Então, mas o primeiro eu tenho certeza que atenderia. E é interessante, Mayara, quando você fala isso, e eu vou trazendo, perdão, pastor Elber, e vou trazendo a memória da época da pandemia, em que nos sentimos, ficamos isolados e nos sentimos sozinhos, né? E algo interessante é que quando fomos descobrindo a tecnologia, quando descobrimos que o WhatsApp, naquela época, podia até 4 pessoas no máximo, e aí já mandava mensagem assim, ficava amanhecendo com quem que eu vou falar, por que eu vou procurar, e às vezes, quem é que tem, quem que vai atender, e era aquela questão, e algo assim que foi mexendo com a gente o tempo todo, né? E nós vemos que passou a pandemia, voltamos para aquela correria toda com várias outras comorbidades, porque a gente sabe muito bem que a gente ainda está se estudando as consequências do que foi aquele momento, foi a questão da memória que foi se falhando, então a gente foi percebendo, e a gente vai vivenciando isso, né, questões de saúde, e aí a gente entra nessa questão toda que voltamos àquela correria natural, e acabamos, aquilo que sentimos, a saudade, talvez está perdendo lugar para o que nós precisamos dar conta, as dificuldades do dia a dia. Então é importante, né, não só citar a questão do tempo, que é o dia do amigo, é o dia do avó, é o dia dos pais, né, e dia das mães, dia do pai, agosto está chegando aí, né, a importância dessas datas para nos chamar a atenção que existe alguém que faz parte do nosso relacionamento, que fez parte, se não estiver hoje presente, mas que é um tempo bom, e que deixa saudades, né, para nós que podemos, para aquele que pode ter o contato, é aproveitar esse tempo. E isso faz parte também do autocuidado, faz parte de poder você estar bem, né, e muitas vezes o que temos a dificuldade é de lidar com as nossas próprias questões, e às vezes temos medo de crítica, temos medo do que o outro vai falar, às vezes nós não queremos o conselho. Uma coisa importante quando a gente fala da comunicação eficaz é o quanto eu estou presente quando eu estou com o meu avô, minha avó, quando eu estou com um amigo, mas da mesma forma quando eu estou com a minha esposa, meu esposo, quando o marido está com a mulher está com o seu esposo ali, os filhos. Então, assim, faz parte, porque o tempo, passa, né? 24 horas, né? A rede 316, 24 horas no ar, e aí se você consegue estar ligado, muito bom, mas o tempo passa, e a gente vê assim, quando vê já foi, né? E eu tinha um camarada que falava lá nas rádios, antiga rádio AM, né? Lá na minha cidade, ele falava, tudo na vida passa, menos o cobrador e o motorista, né? Até o cobrador já passou, porque agora o motorista cobra também. É complicado. E assim é a vida. Eu falo porque eu fui cobrador de ônibus também. A Van escreveu aqui, a Van, o dito original, é quem pariu, mantém e embale. Não, o original ainda não é esse. A Ana Cláudia foi quem trouxe o original. O original é esse aqui, ó. É quem pariu mal, os teus que balance. Nossa! Esse é o original, e aí... Valeu, Ana Cláudia! E aí o pessoal popularizou para quem pariu Mateus que balance. Então, assim, quem pariu mal, os teus que balance. Esse é o original. Eu quero mandar um beijo especial no coração da minha amiga Ana Cláudia, rapaz. A minha amiga Ana Cláudia, ela é conterrânea tua, viu, doutora Aguinaldo? Do estado do Rio de Janeiro, lá de Macaé, lá no Rio, precisamente no Sana, onde ela mora. E a Ana Cláudia é o seguinte, ela é uma especialista em assuntos esquecidos. Toda vez que eu esqueço alguma coisa, ela sempre me salva. Tudo que eu esqueço aqui, eu esqueço o nome de gente, ela pega, me corrige. O nome de música, às vezes ela manda. Alguma coisa aleatória, assim, que a gente costuma falar, e eu, de repente eu deu um branco aqui e tal. E ela sempre me ajuda, rapaz. E hoje, não diferente. Obrigado, Ana Cláudia. Deus te abençoe, querida. Aí, ó, então é esse. Esse é o original. Quem pariu mal, os teus que balance. Amigo, olha aí. E sabe o que ficou legal de tudo isso daí? Porque olha
encheu aqui o chat de pessoal tá ali presente ali, ó, qual que é? Vamos achar qual que é. Eu não sabia, então já tô tranquilo ali, Não, né? eu sabia, eu não fazia era lembrar, mas eu sabia que o original era. Aliás, tem vários. Olha aí, ele sabia, Ignaldo. Eu não era da minha época mesmo, não. Eu só não lembrava. Mas os Beatles populares, né, a grande maioria deles trocaram, né? Quem tem boca vai a Roma, né? E assim, foram trocando as coisas, né? Que não é bem assim, não é isso? Bom, 6 minutinhos, faltando para as 11 horas em Brasília. Eu queria, antes da gente ir para o nosso chat, para ler aqui, né, a participação do nosso povo aqui no chat, eu queria também, já que a gente tocou nas pessoas da melhor idade, né, então... Jovens há mais tempo. Como é que é? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo, pronto. Vou começar a usar esse termo. Então, jovens há mais tempo. Então, assim, que tipo de autocuidado, né, um idoso pode praticar mesmo com limitações? Aproveitando que a gente falou dos bichinhos, e sexta-feira, melhor, e domingo que vem, né, muitos deles já são jovens há mais tempo, né, doutor Aguinaldo? Então, que tipo de autocuidado que é, assim, fundamental para essa turma aí? Olha, eu gosto de pensar assim que Deus nos proporciona o privilégio de ajudar as pessoas, não por mim, não porque eu saiba ou porque eu mereça, mas pela graça de Deus, né? Eu aqui com a minha blusa da campanha de missões, maravilhosa graça, missões estaduais, e eu não podia deixar de pensar nisso, obrigado pela pergunta. Às vezes a gente consegue proporcionar uma companhia, um exemplo muito prático. Tem uma senhora que fica na academia, aí eu vi ela lá sem conversar com ninguém. Aí teve um dia que ela sentou-se na bicicleta, né, vizinha minha. Aí eu tentei conversar com ela, ela é italiana, e eu não sei falar italiano. E agora como é que eu vou me comunicar com essa mulher, Jesus? Aí eu ficava fazendo uns gestos, algumas coisas, ela sabe falar poucas palavras, né, em português. Aí, toda vez que eu chegava lá, eu ficava, tipo assim, eu sorria, eu dava um cheirinho assim na cabeça dela, ela uma idosinha, bem pequenininha, assim. E ela sorria, ela ficava lá assim, eu tenho que ninguém falar com ela. E tipo assim, o diálogo, eu posso conversar. Eu vejo que através disso eu vou criar um vínculo, eu tenho como auxiliar o outro. Às vezes o idoso, o Aguinaldo trouxe aqui, ele vai repetir a mesma história e escuta se ele está repetindo, aprende com ele. A gente consegue dar um abraço, né? Tem uma senhorinha aqui na igreja, que ela é a irmã Sebastiana, né? Mandar um cheiro para ela, depois sei lá, acho que acredito que esse horário ela não está assistindo, tá não, mas depois eu compartilho com ela. Ela é uma senhorinha, às vezes eu vou lá e ela, eu gosto tanto quando você vem aqui, eu faço uma sopa. Olha só, é só uma comida? Não, eu faço uma sopinha de peixe, aí faço uma sopinha de carne, aí levo lá, a gente senta, a gente lê a Bíblia, a gente conversa, olha só que coisa gostosa, esse vínculo. A princípio era só uma comida, não, você vai criando um vínculo, e isso, a gente acompanha o outro, às vezes a pessoa está um pouco ansiosa, ali meio que um pouco depressiva, e você acaba se tornando um canal de apoio. Mesmo que você não seja uma presença diária, você consegue ser um canal de apoio para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está precisando de um carinho, de um abraço, de uma companhia para ir ao médico. Às vezes a gente vê muitos idosos andando só, e tem às vezes um neto, um filho em casa que não quer acompanhar ele até o local. Acompanha. A minha mãe, né, a minha mãe, que eu digo é minha tia, mas eu chamo de mãe, então todo mundo já sabe que é a mãe Tânia. Ela fez uma cirurgia no joelho e ela não dormiu sozinha nem um dia, e ela conseguia fazer as coisas dela. Então a minha tia ficou lá, então é um cuidado. Final de semana eu consegui ir para lá. Então são pequenas coisas que a gente faz, que a gente está demonstrando na prática como que eu consigo cuidar do outro. E a psicologia ela auxilia nesse processo, né, desse apoio saudável, né, não como uma dependência, mas no cuidado. Você está ali, olha, a gente diz assim, eis-me aqui. O eis-me aqui para Cristo.
e coloca o Waze aqui em prática, em ações no dia a dia, que isso é muito, muito válido. Do mesmo jeito que é para os nossos avós, né? Como eu partilhei agora há pouco, também para um amigo, né? Estou devendo aí outro café para a van, ó, quem sabe se o Senhor proporcionar, tomaremos esse café na Bahia, olha aí, que bênção. Eu estou programando as minhas férias, se Deus permitir. Se Deus permitir, eu quero passar uns dias na Cristolândia, lá em Pernambuco. Um abraço para o meu amigo pastor Gildo. Aí dou assim uma passadinha por lá. Louvado seja Deus. Olha aí as amizades como um vínculo importante e o cuidado com aqueles que amamos. Exato. E é muito importante, pastor Elber, também pensando nisso, eu conversava com um jovem que estava fazendo curso online sobre curso de cuidador, né? E aí eu perguntando algumas coisas sobre isso, e ele falou também sobre o cuidado com a autonegligência, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa já serviu tantos outros, cuidou de tantas pessoas, e assim, a mente está fervilhando, está lúcida, mas o corpo já não atinge mais porque já está jovem há mais tempo. E aquela pessoa não quer ser cuidada, ela acha que ela tem que cuidar. Mas aí depois ela passa de um tempo para o outro de repente, não querer mais nem se cuidar, ela mesma se autonegligencia. E esses são os riscos, né? São cuidado porque é aquilo que a gente fala no popular, ela deixou de viver. Eu digo que deixou de sonhar. Então, eu preciso estar atento, e nós que estamos já ficando jovens há mais tempo, e vai chegar o dia do outro também, é começar a vivenciar o hoje, trabalhando isso a cada dia, sabendo que o tempo vai chegar. E aí, o que eu preciso fazer, como eu preciso lidar com a minha história, estar entendendo o outro e entendendo a mim mesmo. Por isso que o autocuidado e o bem-estar emocional é muito importante. Porque quando nós falamos, nós pensamos no outro, vamos dar um presente, e muitas vezes o que a pessoa está precisando ali é que alguém chega para ela e ajude ela a se reconhecer novamente, olhar para dentro de si, entender que há limites, né? Eu estava olhando nesses reels do Instagram, né? E uma das coisas que está com aqueles conselhos que vão surgindo e falando por que o idoso ele começa a ficar propenso a mais quedas, né? E aí mostrava a imagem de ele olhando só para o lado de fora, e assim, ele já não tinha mais vontade de ir ali fora, né? Às vezes a gente não tem o tempo, porque o nosso caminhar é muito rápido, né? Porque a gente está em pleno vigor, a gente está naquela mente acelerada com pressa, e aí ele só quer ir tomar um café. E eu ouvi a história, acho que foi o pastor Elber que falou, de um idoso algum tempo atrás, né, de que na padaria ele ia ali, o filho levava até a porta, ele ia lá, lembra, pastor Elber? Ele ia lá, comprava o pãozinho dele. Ele faz isso. Isso. E isso é importante, assim, é estar ali para poder ajudar a tirar um tempo para isso, né? Então, perdão. É poder cuidar. Então, isso faz parte da história, é ajudá-lo a se reconhecer como está ali, valorizar a sua história, porque, independente do que ele tenha vivenciado, mas essa história tem um valor, tem uma marca, tem ali aquele cuidado, poder se alegrar com o que pôde vivenciar, e aí estar com ele e dizer, olha, eu sou grato pela sua vida, pela essa história, por estar ali. E aí, quando eu ouço, mesmo que seja repetitiva a história, mas que eu ouço com aquele olhar de curiosidade, o que vem agora dessa vez? Será que vai ter um detalhe novo? Né? Aquela pessoa se sente tão valorizada, porque assim, é importante alguém estar me ouvindo, porque ela já está naquele momento pensando, se ninguém quer me ouvir, eu não preciso sair, e aí depois ela vai se autonegligenciando. Para que eu vou sair? Por que eu vou sair ali? Por que eu vou fazer ali? Né? E ela começa se travando. Todos nós passamos por isso. E sabemos que quando eu gosto de ver muito, hoje a gente vê a tecnologia, mas a gente vê muitas pessoas que fazem aquele de quadrinhos, que vai preenchendo, né? Quebra-cabeça, caça-palavras, e todos aqueles que antes eram nas revistinhas, hoje você vê na internet também, isso, nos aplicativos, mas aquele de poder escrever, de poder estar ali lembrando, você vê como que a mente vai
crescendo. Eu preciso aprender a jogar xadrez. Até hoje eu não aprendi, mas eu quero aprender a jogar xadrez, porque é um negócio que faz a gente pensar bastante. Então ajuda, né? E eu vejo, às vezes, onde eu trabalho, eu vejo que muitos estão ali que aproveitam o tempo e jogam. Então, assim, isso vai ajudando, né? A gente vai trabalhando a revisitar as histórias quando está conversando, as fotos, lembrando ali, olha quantas coisas que são boas. E às vezes a gente não para nem para perceber isso. E quando você vê, o dia passou, você deu um tempo de qualidade em que você se alegrou de estar ali presente, desde que você não esteja preocupado com a hora, com o que você vai fazer daqui a pouco. Que ele vai perceber também. O amigo percebe também. Reginaldo, você falou, eu lembrando. O meu povo quer que vocês ainda querem aprender, nunca é tarde. Olha, eu quero aprender a tocar violão. Ó. Eu quero aprender. Você quer aprender ainda a fazer o quê, Welby? Os nossos ouvintes, o que é que vocês ainda querem aprender? Não é tarde não, meu povo, para aprender não, de jeito, maneira, qualidade. Não importa se é avô, se é tio. A gente está aqui numa idade, assim, mais ou menos boa. A melhor idade, como é, Reginaldo? É a melhor idade. A jovem é mais tempo. A gente está aqui jovem há mais tempo. E sempre tem alguma coisa boa para a gente aprender. E tanto eu posso aprender como eu posso aprender para o outro. A gente só não pode ficar naquela de que eu sei fazer tudo. Não, eu quero aprender. Isso aqui eu sei fazer, vou reaprender. Aí, vou aprender a tocar violão. Em breve, né? E você, Welber, quer aprender a fazer o que ainda, hein? E você aí, como o nosso vovô aqui ao vivo? Eu tenho muita coisa. Aprender, eu tenho vontade de aprender idiomas. Esses idiomas. Mais difícil, um chinês da vida, um mandarim da vida. Cuida, para ir lá para o Vila Minha Pátria, ajudar o povo. Então, esses, os árabes da vida lá, né? Então, acho que é legal. Eu tenho vontade de... O meu genro, né? O meu genro, ele é, nesse quesito aí, ele é meio autodidata, sabe? Ele aprendeu inglês sozinho, né? Hoje poliglota. Eles têm uma escola de inglês, né? Ele e minha filha. Mas aí só que ele aprendeu italiano, ele fala japonês também, arranha bem. E tem mais um outro lá. Aí nesse quesito ele é assim, eu achei interessante, né? Porque é uma coisa em comum que a gente tem, só que ele, né? Ele foi atrás, eu não. Então, então ele fala bem e tudo aprendeu sozinho. Ele fala italiano, fala o japonês. Assim, o japonês é menos, né? Mas o italiano ele fala bem, o inglês bem e tudo aprendeu sozinho. Autodidata nesse ponto aí, achei bem interessante. Mas é isso, eu tenho vontade de aprender aí pelo menos uns 2 idiomas, um aramaico da vida aí, ó, né? Que tá aí mais abandonado, então acho interessante. Bom, são 11h06 em Brasília. Vamos lá no nosso chat, gente, que está aqui com muitos recadinhos. Deixa a gente tentar aqui dar uma acelerada, né? Se tiver perguntinhas, vocês respondem. Se tiver algum comentário também, se vocês quiserem fazer, vocês levantam a mãozinha aí rapidinho. A Irlene mandou bom dia. O Ignaldo Santos, que é o nosso doutor Ignaldo, mandando bom dia. Sejam todos bem-vindos. A minha amiga psicóloga também. Bom dia, povo de Deus. A Maiara. A Irlene, que está lá no meu Belém do Pará, da Igreja Batista Equatorial, também já está por aqui. A Cilândia, que está lá em Camaçari, também está mandando bom dia. Camaçari, na Bahia. A Isadora Santos está dizendo bom dia a todos. É sempre uma alegria estar com vocês e aprender com o doutor Ignaldo. E hoje também com a psicóloga Maiara. A Sandra Mendes mandando bom dia com Jesus. Bernadette Sena, bom dia, meus amigos amados, pastor Welber, pastor psicólogo Ignaldo e Maiara, a paz do Senhor Jesus. A Carmen Sandra, bom dia, rede. A Celene Silva, bom dia, família 316, graça e paz. O nosso queridíssimo Reginaldo Araújo está dizendo graça e paz, povo abençoado. Estamos na rua, mas ligado na rede missionária do Brasil. Doutor Ignaldo, que bom estar com vocês. A Celene da Silva, o Dia dos Avós é dia 26, né? Então, é sábado que domingo, né? Na verdade é sábado, né, o Celene. O Reginaldo está dizendo, Deus abençoe, doutor Ignaldo e psicóloga Maiara e pastor Welber. A Cristiane Paulo está dizendo, bom dia, graça e paz, amados irmãos, pastores missionários, Deus continue nos abençoando, saúde física, emocional, espiritual, transformações e restauração da família. Pastor Welber, pastor Ignaldo e psicóloga Maiara. Eita. A Isaura Gomes está dizendo, bom dia a todos da equipe.
Elza Maria está dizendo graça e paz, bom dia a todos. A Eunice, graça e paz, estou ouvindo bênção de Deus. Maiara, bênção vocês aqui. A Van Mai, quero um café também, se vira. E aí falou lá do higiene do sono. A Lindona, a Van se divertindo. Bora um dia, um dia nós três juntos. Olha aí, quem sabe será em Salvador, hein, Van? Eita. Aí ela está dizendo aqui, ó. Para deixar o Elber. Com ciúmes. Você tá me tirando? Olha só, agora que eu me liguei aqui, rapaz. Olha aí. Tá certo. Me tirando, né? Tá certo. Muito obrigado. Ele vai estar lá conosco. Uma coisa para vocês. O meu genro, ele costuma trazer um café gourmet para mim, sabe? Num potinho assim, especial, assim, pequenininho, sabe? Viu, Van? Pois é, viu? Pois é. Eu tava pensando em levar um para vocês lá, quando se Deus abençoar, Deus permitir em Salvador, tava pensando em levar um para tomar junto esse café. Mas agora também não levo mais também. Leva sim. Isso. Aí ela tá dizendo, a Maiara dizendo, cuida! Ela falou, tô lá, bora simbora. Deixa eu ver quem mais. A Carmen Santos tá dizendo, coloca a Van na quinta aí também. 4 top na rede. Olha aí que legal. A Josete Olina está dizendo bom dia, a Van está dizendo a Bíblia nos orienta sobre este ensino que acontece em casa. O Jonas está dizendo bom dia, graça e paz. Aí a Van mandou aqui, Tito, aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. E elas não sejam caluniadoras, nem muito chegada ao vinho. Isso aí, né? Esse negócio é perigoso, hein? Nem muito chegada ao vinho. É polêmico isso aí, hein, Van? Rede... O Jonas Carlos está dizendo, Rede 316, quem tem abençoado vidas e nos ajudado a... que tem nos abençoado, que tem abençoado vidas e nos ajudado a caminhar mais ao lado de Jesus. A língua está querendo ser mais rápido que o cérebro. E a Van está dizendo assim, ó, que elas ensinem o que é bom, acho que continuando lá, né? Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casas e obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal. Muito bem. O Elber, só um segundinho. A Van colocou esse versículo e eu lembrei que automaticamente o que eu ensino à minha filha, né? Que aí eu aprendi, eu vou ensinar ela. O quarto dela, você chega ali tudo arrumadinho. Então, ela já tem assim, uma noção de organização com 13 anos. Aí, outro dia eu disse assim, ai, meu amor, você vai ser uma linda dona de casa, uma esposa abençoada, eu já fiquei pensando nos meus netos daqui a alguns bons anos, permitindo Deus. Aí ela ficou assim, olhando com a carinha tão linda. É justamente isso aí que a Van colocou. Muito bem. E a Van continua aqui da mensagem de Deus, aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Aí a Van botou aqui o dito original é quem pariu Mateu e embale, e aí vem agora as polêmicas, aí a Cláudia está dizendo bom dia, pastores e Maiara. O Leno está dizendo a forma correta do dito popular é quem pariu mantém e balance. Ou quem pariu que mantenha e balance. Há controvérsias. Minha amiga Van está dizendo o significado geral de ambos é que quem cria ou assume a responsabilidade por algo deve arcar com as consequências e cuidado que gerou. Isso, Van, é mais ou menos isso. Aí ela está dizendo assim, ó, a Ana Cláudia mandou aqui a versão que eu também conheço como original desde 1900 e bolinhas, né? Que é quem pariu mal, os teus que balance. Para mim essa é a original. Né? Aí a Bíblia em quadrinhos, que foi eu que digitei aqui, isso, Ana Cláudia, isso é original. A Carmen Sandra, irmã, a Ana Cláudia também está dizendo que a irmã, com quem elas, nos momentos, né, quando precisa, liga aí para a irmã delas. Deixa eu ver quem mais. E aí a Van vem, né? Lá vem a Van. Ela falou, queridos, eu fui à busca do original. Essa versão que a Ana Cláudia trouxe é uma interpretação vocalizada da versão original. Como o pai faz zoom quando é pai, faz-nos zoom. Né? Fontes de ditos populares históricos diz... O ditado popular correto é quem pariu mantém e balance. A forma mais comum, quem pariu Mateus que balance. É uma variação errada, embora amplamente utilizada. A frase quem pariu Mateus que balance é uma variação popular de um ditado mais antigo, que originalmente era
quem pariu, mantém e embale. O significado geral de ambos é que quem cria o assume. Aí a Mayara, né, veio aqui, mas calma, amo vocês, calma, gente, obrigado pelas partilhas. E a Wanda aqui, desculpem, sou autista, hiperfoco. Amo, hiperfoco dela, amo. Aí a Mayara tá dizendo que ainda deseja aprender, hein? Mandando aqui o povo, você é uma bênção. Peraí que embaçou agora aqui, até... Ai, meu Deus. A Elza Oliveira tá dizendo, bom dia, querida família. Deixa eu ver o que mais aqui. A Van tá dizendo, meu sonho é tocar violão também, mas olha, já pode tomar um café junto na mesma escolinha de violão aí, ó. Já comprei violão e tudo, mas sempre entra outra coisa como prioridade. A Van também tá lá se acabando de rir e tá dizendo assim, ó, Van Gomes, perdão, 70 vezes 7, Welber, graça e paz, que bênção de assunto. A Miriam Silva está dizendo, o Jaboatão dos Guararapes, Igreja Batista Memorial no Corado 4. A Miriam, meu tempo com vovó e vovô foi top. E a Eunice também se divertindo bastante aqui. Olha, no tocante a vovó e vovô, a minha recordação dos meus avós, né? Eu só não conheci o meu avô paterno, né? Quando eu nasci, ele morreu de acidente, né? Ele tinha um restaurante e teve um acidente lá e tal. Enfim, deixa isso pra lá que é uma parte muito ruim. Mas eu conheci os meus avós maternos, né? E minha avó paterna, né? E com eles, claro, eu aprendi muito, né? Muito bacana. Agora, eu tinha um bom relacionamento, tanto é que eu morei 7 anos com ela, a minha avó materna, né? Foi algo marcante, e inclusive também de muito aprendizado, né? E foi ela quem me apresentou a Jesus, né? A minha avó materna. E o meu avô, né? Ele era uma pessoa muito que marcou na minha infância, porque ele era uma pessoa muito engraçada. Ao mesmo tempo que ele era sério, assim, muito sério, né, e tal, ele dava aquelas tiradas, né, que os raízes dão até hoje. Eu vejo alguns raízes, às vezes, dá umas tiradas assim na meninada, e os meninos ficam tudo assim, não entendi nada, né? E aí eu me divirto mais ainda, porque eles não entenderam e eu entendi, né? E eles ficam assim voando, viajando, né? E eu acho isso muito bacana. E esse meu avô era desse jeito, ele fazia muito essas graças assim, né? E tal. Mas todo tempo sério, ele não ria. Todo mundo se acabava de rir, ele muito sério e tal. Então ele marcou muito a minha infância por conta disso. E uma coisa vocês falando aqui, e agora eu pensando por esse lado que eu nunca tinha pensado, é que fazia muito bem para ele quando a casa estava cheia de netos. Ele morava numa cidade, 40 quilômetros mais ou menos da minha, né, que é lá em Igarapé-Açu, no Pará, né, fica no nordeste do Pará ali, que fica a 40 quilômetros mais ou menos da minha cidade. E a gente, sempre nas férias, a gente gostava de ir para lá, porque tinha muitos balneários e muitas coisas e tal. E a gente via que quando nós estávamos junto com ele, ele sempre estava dando essas tiradas engraçadas na gente, né? E a gente se divertia muito. E eu via que aquilo fazia muito bem para ele. Fazia aquilo justamente para ser o foco. E eu via que aquilo fazia muito bem. E engraçado vocês falando, porque eu nunca tinha parado para pensar desta forma, que isso também fazia bem para ele. E agora vocês falando, veio na minha cabeça, né? E por isso que eu estou aqui fazendo esse comentário com vocês, né? Que foi com quem eu me relacionei muito, muito mesmo, e que tinha essa abertura. Minha avó paterna, ela já era mais fechadona, ela era mais, né, mais na dela e tal, uma pessoa muito na dela mesmo e tal, muito reservada e tal, então ela não dava muito espaço pra gente tirar onda com ela não, sabe? Mas ela era uma pessoa também que nos tratava muito bem e tal, mas ela era mais fechadona, né? Então, lembrando agora aqui e compartilhando com vocês esse tempo e lembrando quanto que fazia bem, né, pro meu avô nós estarmos ali, eu, os meus primos e tal, estarmos ali na casa deles, né? E muito bacana isso. Bom, Welber, você falando aí, você está falando exatamente sobre como cultivar esses relacionamentos saudáveis.
Sim. Exatamente o exemplo que você trouxe, maravilhoso. Porque, ó, eu olhando aqui Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto. E você está falando exatamente como cultivar os relacionamentos saudáveis com base na fé e na escuta. Olha só, se eu fosse te fazer uma pergunta, você já respondeu uma pergunta com um exemplo, entendeu? Trocando aqui. Ó, você trouxe aí um exemplo da ação. Vocês estavam lá, por mais que muitas vezes não soubesse que estar lá causava todas essas sensações boas nele, vocês estavam cultivando esse relacionamento, um relacionamento positivo, que vai crescendo com essa base realmente de escuta, a troca, uma escuta mútua, um diálogo, né? Uma oração, de repente uma partilha de alguma dificuldade, e você escuta a dificuldade sem julgar, e mantém ali uma comunicação clara e amorosa. Então, é exatamente esse cultivar. E meu avô, engraçado que meu avô ele era tão assim, tão cômico, né? E o que era engraçado, eu lembro pouco de ver ele dando uma gargalhada. Ele não, sabe? Quando ele ria disfarçadamente, né? Mas assim, até no leito de morte, ele tirava onda, sentindo uma dorzinha, que ele teve um probleminha nas pernas, né? E até no leito de morte ali e tal, né? 2 dias antes de ele partir para a eternidade, ele tirava onda, sabe, assim, brincando, né, e fazendo a gente rir, né, a galera, todo mundo em redor dele ali e tal, todo mundo preocupado e tal, né, e ele fazendo a gente rir. Era muito engraçado isso daí, marcante, né. São essas memórias que vão sendo guardadas e que a gente vai reproduzindo, a gente vai trabalhando e a gente vai também tendo motivação de ter uma vida diferente, né? A vida é difícil para todos, né? É só que também tem os momentos muito bons que a gente precisa cultivar. E aí é cultivar com um amigo, aquele que ele é sincero contigo, que vocês se escutam, com os avós. Então, assim, é aproveitar. E esse mês de julho é esse mês de revisitar essas emoções aí. Ok, pastor Elber? Muito bem, 11h20, quando o Dr. Guinaldo fala assim, ok, pastor Elber, né, dizendo assim, tchau, até a próxima semana, oi. Discretamente. Só porque eu queria fazer só mais uma pergunta para ele, se assim, mas ele pode responder na semana que vem. Rever amigos de infância ou adolescência pode ajudar na saúde emocional? Pode me responder semana que vem, viu, doutor Guinaldo? Tá ok, vou até anotar aqui, rever amigos, né? De infância ou adolescência pode ajudar na saúde emocional? No meu caso... Vou deixar para a semana que vem. Da semana que vem. Mas no meu caso, assim, eu me sinto tão bem quando eu vou na minha cidade, né? Que eu vejo os meus amigos, né? E eu acho isso tão bacana. Mas a gente vai conversar mais, sim, na semana que vem. Gente, semana que vem, então, continua falando do autocuidado e bem-estar emocional. Doutora Mayara vai estar com a gente ainda? Vai dar aí, doutora Mayara? Como é que é? Não, próxima quinta não. Agora só em agosto. Que é isso, doutora Mayara? Em agosto. Pois é. Eu estarei aqui novamente. É igual um político que teve no passado. Minha gente, não nos deixem só, né? Então... Eu vou ficar aqui no YouTube só interagindo e escutando. Tá bom. Manda as perguntas. Pronto. Doutor Guinaldo, então, continua esse mesmo assunto? Sim. Autocuidado e bem-estar emocional? Isso, a gente encerra desse mês, então, falando sobre esse autocuidado. E o mês que vem, talvez a gente comece a revisitar aquela questão da ansiedade, que agora vem a ansiedade para a chegada do final de ano, né? Começa aquela correria. Então, agora é esse autocuidado, cuidar disso daí, trabalhar e vivenciar esse momento. Um abração a todos. Muito obrigado a cada um de vocês que esteve conosco aqui, né, que mandou sua mensagem. Um forte abraço e espero na próxima quinta-feira novamente. E Mayara, muito obrigado por aceitar estar aqui com a gente também. Imaginei, eu que agradeço. Um cheiro para os nossos queridos ouvintes aqui ao vivo, no Brasil e no mundo. Partilhem essa rede missionária maravilhosa. Quanto mais e mais for partilhado essa informação, né, esse cuidado, toda essa programação ao longo da semana vai chegando nos lares, nos corações, né, e com certeza o Senhor vai trabalhar em vários e vários corações e o Espírito Santo vai fazer um mover em muitas e muitas vidas. Assim eu creio, por meio dessa rede missionária que eu amo demais. Maravilha. Gente, obrigado. Deus abençoe. Bom fim de semana para vocês. Obrigado aí mais uma vez pela participação aqui na rede.
né? E semana que vem, na quinta-feira, o doutor Aguinaldo vai estar ao vivo e a doutora Maiara nos bastidores, nos ajudando aí na retaguarda, né? Então. Amém. Deus abençoe, viu? Obrigado aí pela participação. Até, então, a próxima, doutora Maiara e doutor Aguinaldo. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui em mais um no Divã da Rede. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.